Glória a Deus. Mais uma vez, meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Graças a Deus, eu quero mais uma vez externar minha alegria e gratidão por estar aqui com vocês, nessa igreja tão querida, tão cheia da graça de Deus, poder desfrutar desse tempo de comunhão, né? Nesse culto nós estamos entregando ao Senhor, que seja uma manhã muito proveitosa, cheia do amor de Deus em cada coração. Pastor José, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Pela confiança, pelo carinho de sempre, pela oportunidade. Deus lhe abençoe o senhor e a sua família. O pastor Igor, que é o pastor dirigente dessa igreja. A pastora Sheila, né, que é a esposa do pastor, eu não conhecia pessoalmente, conheci ela hoje. E eu nem sabia que era a xará da minha esposa. Minha esposa também se chama Sheila, né? Bacana demais isso. Por gentileza, meus irmãos, sabe a sua Bíblia, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 17. Capítulo 17. Primeiro Reis 17. E aí você vai procurar o versículo 8. É daí que a gente vai ler, tá bom? Versículo 8 a seguir. Uma leitura e uma história conhecida, né? Uma história maravilhosa. Fala sobre um grande milagre feito por Elias, né, dentro dessa casa. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, porque um bolo pequeno, e traze-me para fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Quem pode dizer amém por isso, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, é muito claro o que essa história ensina para nós, e de tantas coisas que a gente aprende e que esse texto nos ensina, fica muito evidente que a fé aqui é algo muito poderoso, muito claro na vida e na casa dessa mulher, quando da chegada de Elias. O cenário é de crise, crise universal. Essa crise, essa fome, essa escassez, a falta, não é algo local de um bairro, de uma cidade, de um país. É uma crise em proporções mundiais. Toda a terra ela está sofrendo o mesmo problema, a mesma crise, a mesma falta, a mesma escassez. Não é apenas algo centralizado em um lugar. Toda a terra está vivendo isso aqui. E essa crise, ela se dá exatamente por causa da idolatria, por causa do pecado, da apostasia. Você lembra que, já a partir do versículo 1, a razão dessa crise se revela. Elias, ele aparece dentro desse contexto de apostasia, de idolatria, por causa
de um culto mal direcionado, né? O povo de Israel estava adorando a Baal ao invés de adorar a Deus, e tudo isso incitado e provocado por Acabe e a sua mulher Jezabel, levando o povo de Israel e, consequentemente, todo mundo daquela época a um desvio, né, de culto. E Elias aparece e diz que, segundo a sua palavra, não choveria mais até o dia que Deus resolvesse mudar o cenário. Tem pessoas que questionam e dizem que Elias profetizou da sua mente, da sua cabeça. Não há uma ordem expressa de Deus para que Elias ele fizesse isso, porque em nenhum momento do texto você ouve ou lê Deus mandando Elias profetizar o que ele profetizou. Mas tem uma frase, algumas palavras no versículo de número 1, que diz algo interessante. Talvez isso passe desapercebido. Quando Elias diz assim: Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele está profetizando, pastor Gilson, perante a face de Deus. O povo não vê, o rei não vê, mas Elias vê Deus face a face, perante a face do Deus que eu estou. Então, certamente não foi uma profecia produzida no intelecto, num coração amargurado e irado de Elias, por mais que talvez houvesse toda essa indignação por parte do profeta de ver o povo de Deus, o povo de Israel, se descambando, se afastando da fé em Deus. Elias está profetizando perante a face do Senhor. Se havia alguém que era capaz e deveria, poderia fazer Elias fechar sua boca e não falar o que ele falou, seria o Deus perante cuja face ele estava. Vocês concordam, sim ou não, gente? Deus ele tem esse poder de impedir a gente de fazer ou de falar aquilo que a gente quer fazer ou falar. Mas Elias profetiza e Deus não questiona. Deus ele não muda o que ele falou. Deus não reprova aquilo que ele disse. Não, Deus simplesmente aprova, chancela, autentica a profecia de Elias. E quando Elias profetiza assim, ele também deveria saber que até ele seria o quê? Alvo dessa crise. Porque ele não profetiza a favor dele. Ele não profetiza apenas para poder punir o povo e a terra, e com essa punição ele se beneficiar de alguma forma. Ele sabe que até ele seria atingido pela crise. E por causa dessa profecia, diz o texto que Deus mandou Elias sair dali. Já no versículo 2, a palavra do Senhor vem a ele e diz: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Deus direciona Elias a uma outra localidade, a uma outra geografia, porque Deus sabe que até ele seria atingido por tamanha crise. Elias sobe um monte que tem ali naquela região e fica ali. É interessante que o texto diz: esconda-te. E por que Deus manda Elias se esconder? Porque Deus sabe que haveria uma perseguição. Alguém iria tentar encontrá-lo. Alguém iria tentar fazer com que ele profetizasse ou reprofetizasse, desfizesse a palavra que ele havia liberado. Então a crise, o problema, a luta que o mundo vai passar se deu exclusivamente por causa de uma palavra. E ainda que muitos tentassem colocar na conta de Elias o problema e a crise, ao invés de assumir os seus próprios erros e entender que todo aquele mal, toda aquela crise, todo aquele problema que assola a terra não é por causa de uma palavra que Elias disse, mas é por conta de um pecado ou dos pecados que ele estavam praticando, sobretudo de idolatria, a ponto de se afastar da fé, dando a Baal os louros, ou dizendo que é Baal que é o provedor, que é o sustentador da vida deles. O que Baal fazia segundo a cabeça dessas pessoas? Baal era a razão pela qual a gente planta e colhe. É Baal que faz a terra produzir os seus frutos e nos entrega a provisão deles. Então Deus está sendo simplesmente banido do coração do povo. É por essa razão
que Elias, perante a face de Deus, profetizou, como alguém que quer dizer, se é Baal, então Baal vai garantir. Se é Baal que está dando o que a terra está produzindo, então Baal vai sustentar vocês. E aí o texto diz que Elias, ele vai se esconder e fica ali. E aí você vai vendo que ao decorrer da história, Elias, ele vai bebendo da água que aquele ribeiro tem. É um ribeiro, não é uma cachoeira, não é uma fonte de águas inesgotável, não, é um ribeiro. Naturalmente, quem me ouve, diga amém. Naturalmente, a ausência de chuva, a falta de água, iria fazendo, pastor, que o ribeiro fosse se secando. Não tem nada irrigando, não tem nada enchendo aquele ribeiro, e naturalmente, aquele ribeiro, qualquer dia, qualquer hora, iria se secar. Iria estar comendo pão e carne todos os dias. Aqui fica uma coisa interessante. Deus não está mandando a matéria-prima para Elias fazer o pão. Deus está mandando o pão pronto. Deus não está mandando o gado para Elias matar. Deus está mandando a carne já pronta para Elias comer. Porque quem sustenta faz assim. Quem sustenta entrega pronto, irmãos. Quem sustenta não entrega para você fazer, entrega para você desfrutar. Você serve um Deus que sustenta você. Quem crê assim, diga amém, irmãos. Então, nas maiores crises da sua vida, você pode aceitar e entender. Você tem um Deus que te sustenta, um Deus que te guarda, que te protege, que te provê. Porque mesmo debaixo de provações, aleluia, sempre haverá provisões de Deus para a sua vida. Eu quero profetizar que esse ano Deus vai te surpreender muito ainda. Você talvez não sabe nem de onde virá, nem como chegará, mas Deus vai fazer chegar na tua casa. Ele não vai errar o teu endereço, porque vem em você fidelidade, obediência, temor e submissão à sua voz. Oh, glória a Jesus. Tudo que Elias faz movido e faz guiado pela palavra de Deus. Aleluia. É Deus falando com Elias, e Elias está simplesmente fazendo aquilo que Deus está lhe dizendo. Todos os dias bebe a água, come o pão, come a carne. Corvos estão indo sustentar Elias, irmãos. E por mais que Elias talvez tentasse saber de onde está vindo o alimento, o corvo não fala, o corvo não conversa. Por mais que o corvo soubesse de onde está vindo, ele não sabia como falar para Elias. Se está vindo de algum palácio, de alguma casa. Não sabe. O corvo só está indo buscar a encomenda e levar para Elias. Mercado Livre já havia naquela época, irmãos, né? Shopee já tinha. Pega a encomenda aqui, leva a encomenda para lá, volta aqui, pega para lá, né? O corvo chega lá, entrega, Elias come, até que, diga assim, até que o ribeiro seca. Não é a comida que acaba, o que acaba é a água. E por mais que você coma, você precisa beber também. Porque na verdade o que é vital para a vida é a água. Sem água a gente não vive. Não vive sem água. O ribeiro seca e Deus diz assim: agora sai daí, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, porque ali eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Você percebeu que no monte corvos sustentam, aleluia, e na terra, lá embaixo, uma mulher sustenta. Duas coisas improváveis à lógica humana, à percepção humana. A gente não consegue dimensionar que isso não está sendo algo natural, está sendo algo divino e sobrenatural. Por quê? Aleluia. Uma ave está sustentando o profeta lá em cima. E agora, de forma semelhante, uma mulher viúva sustentando ele lá embaixo. Porque Deus é capaz de fazer o que a gente menos espera, e as respostas vêm de onde a gente menos imagina. Talvez você está buscando ajuda em lugar que você tecnicamente imagina. É dali que vou ter minha ajuda. E Deus está provando para você que Deus não precisa de algo moralmente, tecnicamente correto para poder sustentar você. Aleluia. Deus pode trazer o sustento de onde menos as pessoas pensam e imaginam. Aleluia. Aleluia. Então Elias ouve a palavra: levanta-te e vai a Sarepta. E para ir a Sarepta, essa geografia exigia Elias
passar por todo o território de Israel, atravessar a fronteira. Então, naturalmente, Elias iria cruzar toda a Palestina, e ao longo dessa travessia, dessa trajetória, ele passaria por muitas outras casas, onde havia muitas outras viúvas de Israel. E Jesus falou sobre essa história no capítulo 4 de Lucas. Ele fala que nos dias do profeta Elias, uma crise veio sobre o mundo, sobre a terra, mas a nenhuma mulher viúva de Israel, Deus enviou Elias. E talvez seja fácil de compreender o porquê que Deus não manda Elias a uma mulher viúva de Israel. Porque provavelmente todas elas queriam matá-lo. Todas elas queriam culpá-lo, pegar Elias, né, e puni-lo por causa da palavra que ele falou. Elias, tudo isso que o povo está vivendo, que a terra está passando, a culpa é tua. Aleluia. Irmãos, ouvir uma palavra que não te agrada, nem sempre é a culpa de quem falou a palavra. Não, você não está entendendo isso aqui. Elias só profetizou o que ele profetizou, não por vontade própria, mas por vontade de Deus. E nem sempre aquilo que te agrada, aleluia, saiu do coração de Deus. Porque Elias não está ali para poder agradar quem vai lhe ouvir, mas para corrigir quem está lhe ouvindo. Palavra boa não é aquela que me massageia. A palavra boa é aquela que me enquadra dentro do plano, do propósito que Deus tem para a minha vida. Nem sempre aquilo que me corrige me agrada. Calabarachuri calabaia. Nenhuma exortação é boa para quem ouve, mas tem resultados extraordinários. Quando eu apanhava da minha mãe, irmãos, eu ficava irado, desejando no meu coração muitas coisas acontecer. Quem gosta de apanhar aqui, irmãos? Tomar varada, correada, borrachada, aquela borrachinha de chuveiro. Apanhei dentro do chuveiro uma vez, irmão, tomando banho com aquela borrachinha. Nunca mais esqueci daquilo ali. Tamancos. E quem já tomou tamancada aqui, irmãos, alguma vez? Tomava demais. Lá em casa tinha uma vara com meu nome. Minha mãe não errava, a vara que tinha que me bater, porque eu sempre fui mais fortinho na minha casa. Minha mãe colocou uma vara com meu, sabe, escreveu o meu nome na vara. Essa aqui é do Manassés. Mas eu sei que ela me batia, não para me destruir, mas para me corrigir, para me fazer entender que a vida que eu estava vivendo não condizia com a promessa e com o propósito pela qual existia. E toda vez que Deus precisar te trazer de volta para o propósito, Ele vai fazer isso usando a vara da correção. Calabarachuri calabaia. Glória a Jesus. Porque se falar já não resolve, uma vara resolve muita coisa. Oh, glória a Jesus. Ela não é. Oh, vara abençoada. Glória a Deus. Pastor Jô, eu me lembro que a última surra que eu tomei, eu tinha 17 anos de idade. Já estava alistado para ir para o quartel. Me disse, vou te bater pela última vez. Como assim? É porque você precisa apanhar. Tomei 32 varadas, irmão, deitado na cama, sem poder correr. Se correr é pior. Eu apanhava, pensava assim, eu nunca mais apanho na minha vida. Eu aprendi, tem que aprender. Se eu não aprender, irmão, se tem alguma coisa errada contigo. Diz o texto que Elias não vai em nenhuma casa de uma mulher viúva, mas ele vai à casa de uma mulher viúva de Sarepta, que é de Sidom, a terra dos gentios, uma terra de costumes pagãos, de cultura profanas, onde Deus ali não é o centro da adoração, é uma terra pagã. Mas naquela terra vivia uma mulher viúva, que tinha um coração que todos os dias Deus visitava, um coração de uma mulher que Deus conhecia, sabe, na sua intimidade. E interessante que quando Deus mandou Elias a Sarepta, porque ali ele ordenou uma mulher viúva, ele não disse o nome da mulher, não deu um endereço da casa dela, só disse, é uma mulher viúva, irmãos. Talvez na rua que você mora, no bairro que você vive, você conheça algumas viúvas lá, sim ou não, gente? Tem viúva onde você mora? Quem sabe aqui que tem na rua que você mora, no condomínio que você mora? Irmão, viúva tem tudo quanto é lugar. Mas só que viúva tem nome, viúva tem endereço. Viúva tem a sua identidade. E Deus manda Elias a uma mulher viúva, mas não diz que mulher é essa, o tamanho dela, o nome dela, o endereço dela. Só que Elias achou a mulher. É interessante, Elias achou a mulher aonde? Em casa? Não.
Essa mulher, ao invés de estar em casa reclamando, murmurando, se queixando, talvez da sua vida, talvez da história, da sua própria sorte, essa mulher é encontrada por Elias no portão da cidade. Não é na casa dela, aleluia, é no portão de acesso à cidade. Encontrou a mulher carregando gravetos, madeira, lenha, para fazer uma comida. É claro que Elias usou o senso lógico. É viúva, está pegando lenha. Diante desse cenário tão controverso, tão delicado, nesse cenário de dor, de sofrimento, de crise, essa mulher ainda encontra motivação e vontade de continuar agindo e reagindo ao seu próprio sofrimento. Eu gosto disso aqui. Quem está comigo, diga amém, irmãos. Essa mulher está provando para Elias e para nós também, que mesmo que o cenário seja de dor, de incerteza, de medo, de fome, de crise, ela encontra motivação todo dia para acordar e trabalhar, para poder manter a sua casa e a sua família. Para nos ensinar, irmãos, que nenhum cenário desfavorável, nenhum tempo de crise pode limitar você em suas ações. Porque se tem alguma coisa que Deus sabe fazer muito bem, é cuidar daquele que um dia decidiu cuidar de si mesmo. Oh, glória a Jesus. Ela tem um filho para criar, irmãos. Tem uma casa para poder manter. Vou ficar em casa reclamando da minha sorte. Todo mundo vive isso, toda a terra passa por isso. Mas a crise só destrói quem não tem disposição para o trabalho. Porque pode faltar emprego, só não falta trabalho. Calabachuri, calabaia. Essa mulher chega com lenha. Elias olha para ela assim, olha só, traga-me numa vasilha água que beba. Isso aqui é lindo. Porque dentro de uma casa não tem apenas água para beber, tem água para tomar banho, água para fazer comida, tem água para tudo quanto sabe, trabalho ou serviço. E Elias, ele é muito claro, água que beba. Se a crise na terra é exatamente a falta de chuva, se não chove, as fontes não são irrigadas, não são abastecidas, como é que aquela mulher ainda consegue ter água depois de tanto tempo? Outra lição, administração. Porque é muito fácil administrar quando se tem muito, difícil é administrar quando se tem pouco. Ah não, você não pegou isso aqui. Quando você vê sobrando, você nem se preocupa. Mas quando você vê que está faltando, ali que você vai o quê? Administrar aquilo ali. E Deus celebra a vida de quem sabe administrar o pouco que tem. Jesus disse isso uma vez: aquele que é fiel no pouco, eu também vou colocar sobre o muito. E tem gente, aleluia, que não experimentou a falta ainda, porque tem muita coisa. Talvez vai viver e vai morrer sem nunca experimentar a falta. Mas quem passou boa parte da sua vida tendo que lidar e conviver com a falta e com a escassez, sabe o valor daquilo que tem dentro da sua própria casa. Oh, glória a Jesus. Diz a Bíblia que para a alma faminta, até o amargo é doce. Eu lembro-me que na minha infância, uma infância vivida com os meus irmãos, tudo em escadinha, 6, 7, 9, 10 anos. Lá em casa era uma briga no bom sentido da palavra. Minha mãe, quando fazia compra por mês, ela trazia, pastor Jô, uma bandeja daquele iogurte que tinha 6. 4 filhos, 6 potinhos de iogurte. Naturalmente, cada um vai comer? Vai sobrar 2, sim ou não, gente? Aqueles 2 ali é o salve-se quem puder, irmão. É um salve-se quem puder. Quem já lambeu aquela tampinha do iogurte? Quem já comeu? Quem já lambeu? Aquilo é tudo de bom, né, irmão? Você começava a comer iogurte pela tampa, lambendo aquilo ali. Sim ou não? Sim. Quem já passou o dedo naquele negócio assim? Todo mundo até hoje passa, né, irmão? Quando acaba o iogurte, você fica assim, ó. Até cair a última gotinha. Que você sabe, não é todo dia que você tem aquilo ali para comer. Não é toda hora que você tem um iogurte para poder beber. Na minha época era assim. Hoje, a gente vê pais, mães que levam isso para casa, põe na geladeira. Aquilo passa o vencimento, fica lá dentro lá. Quando vai ver,
Já tem 2 meses que está na geladeira, vencido, ninguém comeu. É ou não é? É assim ou não é? É. Meu Deus do céu. Quando a gente deixava a comida no prato e levava para minha mãe atrás, via aquele monte de comida espalhada assim. O que é isso aí? Ah, não quero, não quer? Quer sim. Juntava aquilo tudo, ia com a colher, vai comendo. Vai comendo. Mãe, eu não quero. Quer sim, tem que querer. Isso aqui é dinheiro. Aleluia. Jogando comida fora, está jogando dinheiro fora. Você sabe de onde vem isso aqui? A gente nem sabia, irmãos. Porque quem consome não se preocupa, aleluia, com quem proveu. Existem pessoas que passam sua vida inteira só consumindo, nunca provendo. Por isso não sabe o valor daquilo que tem. Oh, glória a Jesus. Não, vou repetir isso aqui. Sabe por que tem gente que não valoriza aquilo que tem? Porque nunca foi obrigado a prover. Porque o dia que você sair da condição de consumidor para provedor, você vai saber que uma lâmpada acesa em casa sem ninguém no quarto ou onde estiver é um prejuízo terrível. Oh, glória a Jesus. Ah, não, você não está entendendo. Essa mulher tem ainda em casa para de quê? Ela administra. Elias diz, eu quero água para beber. A mulher vai e não reclama, porque de quê? Eu tenho para compartilhar. E você já leu na Bíblia que o texto diz que a alma generosa, ela nunca vai ter falta de nada. Quem se dispõe a dar, quem se dispõe a entregar, quem se dispõe a compartilhar, Deus, Ele olha com olhar de misericórdia e nunca vai deixar faltar na casa do generoso. Oh, glória a Jesus. Orabarachuri calabaia. E eu quero começar a pregar muito bem rápido para poder dizer para você sobre o poder. Diga assim, poder. Mais forte, poder que a fé tem para acabar com a escassez e revelar a providência de Deus. Oh, glória. Elias chega e diz, já que você foi buscar água, traga-me também um pedaço de pão na tua mão. Eu quero comer também, porque quem sustenta banca tudo. Quem sustenta não põe só água na mesa, quem sustenta põe comida, põe cama. Aleluia. Calabachuri, calabaia. Deus é um Deus que te sustenta. Ainda que você não tenha o que você queira, você sempre terá o que você precisa, porque sustentar é dar o que precisa, não aquilo que você deseja. Oh, glória a Jesus. Calabarachuri, calabaia. Traga-me também um pedaço de pão na tua mão. E aqui tem uma coisa linda demais, porque a fé dessa mulher vai quebrar o senso lógico de sobrevivência. Porque logicamente, a gente pensa assim, eu vou sobreviver primeiro e vou ajudar depois. Não sou obrigado a sustentar aquele que foi o causador da crise. Mas Elias não foi o causador da crise, foi o solucionador dela. Calabachuri, calabaia. Porque a crise, irmãos, só destrói quem não tem um coração no altar. A vida escondida em Deus, porque quem se esconde em Deus, Deus protege, Deus preserva, Deus cuida e Deus sustenta. Calabachuri, calabaia. Humanamente, a gente diria, é um absurdo isso, mas espiritualmente a gente diz, é a porta de solução para a vida dela. Essa mulher ouve de Elias, traze-me um pedaço de pão para comer. Aí a mulher vai dizer, tão certo como vive o Senhor, eu não tenho nada na minha casa mais. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho. Comeremos hoje e morreremos amanhã. A lógica diz, sobreviva primeiro. Se der tempo, ajuda depois. Aí Elias vai na contramão do que a mulher disse. Não reprovou o que ela falou, mas estabeleceu um princípio de prioridade. E o segredo é isso. Você entender o que é prioridade para você. Ou o que deve ser prioridade dentro da perspectiva divina. Jesus um dia ensinou, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus não promete transbordar a panela, mas também não vai deixar faltar nada dentro dela. Porque a bênção de Deus não se revela quando a coisa transborda, mas é quando aquilo nunca falta para você. Você não precisa de um pote cheio de ouro. Você não pode ver a panela esvaziando. É isso que Deus garante. Panela não esvazia. Oh, glória a Jesus.
Eu lembro-me que quando eu era criança, minha mãe colocou comida no prato pra gente, a janta. E lá em casa 4 filhos, né? Essa mulher está até melhor do que a gente, porque só tinha um filho só, minha mãe tinha 4, viúva. 27 anos de idade, 4 filhos pequenos. Botou comida na panela, no prato, assim, ó, essa é a última comida que eu tenho para dar a vocês. Não tem mais comida. Amanhã não tem nem café para dar para vocês. Minha mãe dizia isso para a gente. Só que filho nunca se preocupa com amanhã, irmão. Tendo hoje para comer amanhã, quem tem que se importar é quem está provendo. Sim ou não? Comeu hoje, encheu a barriga hoje, amanhã outro dia. Jantamos, fomos dormir. No outro dia de manhã, minha mãe acorda e vai lá no quarto, chamou a gente. Acorda aí, gente, tomar café. A minha irmã mais velha falou assim: mãe, a senhora disse ontem que não tinha nada para dar para a gente para comer hoje. Minha mãe disse: não discuta comigo, vai para a mesa tomar café. Fomos para a mesa pensando que tinha pão na mesa, não tinha nada. Nem manteiga tinha lá. Só tinha as xícaras lá e no fogão o fogo aceso, esquentando a água do café. Aí minha irmã foi lá no coador do café, olhou, não tinha um grão de pó sequer. Minha irmã olhou pra gente e falou assim: minha mãe ficou maluca. Como assim? Vai dar água quente pra gente pensando que é café, irmãos? Porque a crise às vezes gera essas coisas na nossa quente, né? A gente vê coisa até que não existe. Vamos fazer o seguinte, vamos correr. Se ela vir colocar água na xícara, a gente sai correndo. Minha irmã mais velha, tá bom, a gente já ficou sentada assim, ó. Quando a água começou a ferver, ponto para qual o café, lá fora uma irmã gritou: Dona Bete! Minha mãe, sem saber quem era e o que tinha, disse assim: pode ir lá que é o café que está chegando. A minha irmã: mãe, que isso? Pode ir lá. Por quê? Porque eu orei ao Senhor. E de madrugada Deus me disse que o café ia chegar para a gente. Oh, glória a Jesus. Quando a minha irmã foi, voltou, disse: mãe, é a irmã Ivonete, está lá com o carro dela, cheio de compra, dizendo que é tudo para a gente. Oh, glória a Jesus. Você não está pegando isso aqui não? Oh, glória a Jesus. Deus nunca vai deixar faltar para a tua vida, porque a promessa que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pode até não transbordar, pode até não sobrar, mas também faltar não vai faltar na vida daquele que é obediente a Deus. A fé, aleluia, faz com que a lógica seja destruída. A lógica diz: coma você primeiro e se sobrar dá para quem precisa. A fé diz: dá para quem pediu, e a panela não vai faltar farinha para quem precisa. Oh, glória! Levanta a mão para adorar o nome de Jesus. Minha mãe pediu o café da manhã para os filhos. A mulher fez compra para o mês inteiro. Oh, glória! Minha mãe perguntou: Dona Ivonete, o que é isso aí? Me explica. Ela explicou: ô, irmã Bete, eu estava no mercado ontem e fazendo as minhas compras, eu, meu marido, meu filho, e eu ouvi a voz de Deus dizendo: tudo que você comprar para você, compra para minha serva também. Que coisa linda, né, irmãos? Se Deus falar contigo sobre isso, não negue seu coração, não feche seu coração. A bênção de alguém passa pela sua vida também. Assim como a tua bênção passou pela vida de alguém um dia, a bênção de alguém vai passar por você também. Glória a Jesus. Começa a terminar aqui. Elias pediu que ela fizesse um bolo. E como eu disse, humanamente, isso dentro da perspectiva humana é um absurdo. Porque a lógica diz: sobreviva primeiro. Mas a fé diz: priorize o reino primeiro. Você não pode olhar para a tua crise e ver isso como um álibi para você não fazer aquilo que Deus, pela sua palavra, diz para você fazer. Porque nessa tua crise, mas com a sua obediência, que você verá o milagre de Deus alcançando a sua vida. Diga glória a Jesus. Aleluia. A fé, ela não precisa de um cenário favorável. E qual que é o cenário aqui? O cenário, além de ter uma crise na terra, tem uma crise na casa dela. A farinha da panela está acabando. O que tem só dá para fazer um bolo pequeno. Só que a fé em Deus cria uma ponte, diga assim, uma ponte. Grita, uma ponte. Entre o abismo da escassez e a porta do milagre. A fé faz com que o abismo se transporte para uma porta de milagre para a tua vida. Aleluia. E eu escuto uma coisa aqui, eu já vou terminar. O milagre não começa quando a farinha transborda a panela, mas quando a mão se abre na crise.
Milagre não começa quando a farinha transborda, mas quando a mão se abre para servir o nome de Jesus. Diga glória ao Senhor, aleluia. A obediência tem poder para quebrar todo decreto de escassez. Eu vou repetir, a obediência tem poder para quebrar todo decreto de escassez. E você diga glória a Deus. A viúva não deu aquilo que podia perder, porque tem gente que dá aquilo que pode perder. Ou seja, não me faz diferença, eu dar isso aqui não muda a minha vida em nada. A mulher deu aquilo que era para ela viver. Vou repetir para que você possa entender. A mulher não deu aquilo que podia perder, ela deu aquilo que precisava para poder sobreviver. É farinha na panela e azeite na botija. Se eu der para você, eu não como amanhã. Elias diz, faz disso primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra novamente. E foi a mulher fazer. A mulher creu na palavra do profeta. Se hoje você crê naquilo que Deus, pela sua palavra, está te dizendo, você também vai ser alcançado por tamanho milagre. Deus tem prazer de abençoar e honrar aqueles que é obediente à sua voz e à sua palavra. Por mais que pareça ser absurdo, contraditório, sem lógica. E quem foi que disse que a lógica, irmãos, deve prevalecer na sua vida? E nem sempre vai ser assim. A fé determina, aleluia. A fé traz o impossível, aleluia, para se tornar possível. Porque nós temos um Deus que é um Deus do impossível. Oh, glória ao nome de Jesus, aleluia. Todo mundo aqui passou pela pandemia, como eu também passei. A gente não tinha noção de quanto aquilo ia durar, quanto tempo ia durar, o que ia acontecer. Mas eu vivi coisas da minha vida nesse período, como muitos viveram também, que eu não vivi na melhor fase da minha vida, financeiramente falando. Eu provei de uma graça de Deus que eu jamais imaginaria que havia uma graça tão grande assim nesse nível. Da onde você menos esperava, Deus começou a enviar recurso. Gente ligando, gente procurando, gente internada, doente, me ligando, pedindo um pix para poder me abençoar. A pessoa lá na cama do hospital, lá se preocupando comigo, ao invés de eu ir lá visitar ele, coisa que eu não podia, claro, né? Deus me revelou teu nome aqui, me dá o teu pix agora. Assim, rapaz, tu tá doente, vai se cuidar, tal. Não, tem que fazer isso aqui agora. De onde menos espera, Deus enviando recursos para a nossa vida. Elias chegou ali não para ser um consumidor, mas para ser um provedor de milagre para a vida dela. Não foi comer a sua última farinha, nem seu último azeite, aleluia. Foi o portador da bênção para muitos outros dias, comendo farinha e comendo também o seu azeite. Não prometeu transbordar farinha, mas disse que também nunca faltaria. Palavra boa é a palavra dita com verdade, sem engano, aleluia. Não vou prometer para você que vai transbordar, mas vou dizer, nunca vai faltar aqui, aleluia. Não vai faltar para a tua vida jamais. Eu vim pregar para a tua vida hoje para dizer, Deus não vai deixar faltar. O salmista diz, fui moço e sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem sua descendência mendigar o pão. Os leões têm filhos, e os seus filhos clamam quando têm fome, mas aqueles que temem ao Senhor de nada têm falta. Deus é aquele que abre portas, com portas, janelas do céu, para abençoar aqueles que são obedientes à tua voz, aleluia. A obediência vai quebrar decretos de escassez na sua vida e revelar a provisão de Deus para você e a sua casa. Quem pega essa palavra hoje, fique de pé dando glória ao nome de Jesus, por favor. Oh, glória a Deus. É para aplaudir, aplauda Jesus com vontade, com alegria. Em 2022, você sabe disso, pastor Joseph. A gente passou lá em casa, a minha família, uma crise sem precedentes. Algo que eu nunca imaginei viver, coisa que eu só via pela televisão, né, ou de narrativas e de histórias contadas por algumas pessoas que viveram. Eu vivi algo na minha vida que eu nunca tinha vivido. Uma enchente, uma chuva que provocou uma enchente terrível, onde a gente estava morando, levou toda a minha casa, perdemos tudo, absolutamente tudo. Nós ficamos só com a roupa do corpo, porque nós estávamos vestidos, ficamos com aquilo ali. Nem roupa conseguimos pegar. Deu, dentro de casa, 1,5 metro de água. O meu carro, um Honda Civic, na época, ficou com água no teto. No teto. Só salvei o ar-condicionado, que estava em cima.
móveis, eletrodomésticos, compras, comida, tudo, roupa, tudo, imaginar. Olhando para aquilo ali tudo, disse assim, já era, acabou tudo, não tem mais jeito. Perdemos tudo. Meus filhos me abraçaram, minha esposa, eu só sabia chorar, aquele choro de aflição, não de desespero, mas de aflição, lembrando de todo o tempo que eu passei para fazer aquela casa, sabe, construir aquele lugar ali, em 2 horinhas de chuva, a gente perder tudo. Meus filhos me abraçaram e disseram assim para mim, pai, fica tranquilo. Eu falei assim, ficar tranquilo como, gente? Vocês estão doidos, vocês não estão entendendo a realidade. Olha aí, ó. Foi tudo embora. Minha filha mais velha falou assim, pai, o senhor só perdeu aquilo que o dinheiro é capaz de trazer de volta. O mais importante, o senhor não perdeu, sim, quem? A gente.